Em destaque no Panorama CBN. Começa hoje em Belém a COP30 sob clima de incertezas e com debate sobre desafios climáticos. No Paraná, pessoas afetadas por tornado terão ajuda do governo. Presidente Lula critica a intervenção militar na América Latina. Votação no Senado dos Estados Unidos avança projeto para encerrar paralisação. O jogador Bruno Henrique será julgado hoje no pleno do STJD. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. E vamos para mais uma semana cheia de notícias. Você fica sabendo o resumo de tudo aqui no Panorama em menos de meia hora. Eu conto para você. Começo contando que está começando hoje em Belém a COP30, a primeira conferência da ONU sobre mudanças climáticas na Amazônia. Até o dia 21, diplomatas, governantes, cientistas, ativistas, indígenas, CEOs de empresas e outros representantes de 170 países vão discutir ações contra o aquecimento do planeta. Ao longo de 2 semanas de discussões, cerca de 50 mil pessoas devem passar pela conferência. O presidente Lula faz hoje o discurso de abertura da cúpula às 10 da manhã. É uma conferência da ONU que começa com um clima de incerteza, uma vez que apenas 79 dos 195 signatários do Acordo de Paris, que completa 10 anos, entregaram novas metas climáticas nacionais. Ontem, os negociadores não chegaram a um acordo sobre o que será discutido hoje. Só para você perceber, isso já reflete os impasses esperados e persistentes que caracterizam as negociações climáticas globais. É bom lembrar que todas as decisões da conferência têm que ser tomadas por consenso. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, a diretora executiva da COP30, Ana Toni, falou sobre as dificuldades para chegar a um consenso sobre a agenda de trabalho. Daí a gente tem que negociar para ver quais que realmente vão entrar e quais desses temas podem ser contemplados em temas que já estão na agenda. Na semana passada, a cúpula de líderes teve como destaques a transição energética, o fortalecimento do financiamento climático e a proteção das florestas tropicais. E uma das principais apostas do Brasil é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que já recebeu o aporte de 5,5 bilhões de dólares, que é considerado a metade da meta prevista para esse ano. O diretor do Observatório do Clima, Márcio Astrini, disse que um dos temas que podem atrasar a pauta é justamente dinheiro, financiamento. O financiamento é um assunto muitíssimo delicado. É delicado na nossa vida, é delicado às vezes na nossa família, na nossa empresa. Quando você junta 198 países, a confusão é muito maior. Nesse domingo, a Suíça oficializou a doação de 33 milhões de reais para o Fundo Amazônia. Com isso, o país dobra o valor das contribuições ao mecanismo que é gerido pelo BNDES e financia diretamente projetos de sustentabilidade. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, falou sobre a transparência com o uso dos recursos do Fundo Amazônia. Que tem um portal específico de prestação de conta, inclusive todas as auditorias do fundo estão lá. Até 2 CPIs já foram feitas, não encontraram nenhuma irregularidade relevante na gestão. Por isso que os doadores têm segurança de aportar recursos, porque sabem da seriedade e da credibilidade do BNDES. Para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o tornado que destruiu uma cidade no Paraná reforça a importância da COP30. É claro que nós não queremos essa pedagogia do luto, não queremos essa pedagogia da dor, mas infelizmente ela está acontecendo no mundo inteiro porque nós já estamos vivendo sob os efeitos da emergência climática e o Brasil tem 1.942 municípios que são suscetíveis a eventos climáticos extremos e o que aconteceu, infelizmente, é um exemplo em 3 dimensões do que a mudança do clima pode fazer com as nossas vidas, com as nossas comunidades. Tem gente que só acredita mesmo em mudanças climáticas quando vê uma tragédia, E por falar em tragédia, por falar no tornado, as famílias atingidas no Paraná vão receber até R$50 mil para a reconstrução das casas. O projeto de lei foi aprovado neste domingo pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador Ratinho Júnior.
O tornado mais forte já registrado no Brasil devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, de 14 mil moradores. O vendaval de 250 km por hora deixou 6 mortos, mais de 800 feridos e mais de 2 mil desabrigados ou desalojados. Aí é um desespero, eu pensei, meu Deus, a minha casa. E eu pensava que se eu estivesse em casa, a gente não ia sobreviver. Cuidado dos fios, Cristina! Cuidado dos fios, Cristina! Quando eu vi ela chorando, assim, me deu uma tristeza, assim. Daí eu chorei junto com a mãe. Tentei ligar várias vezes, não cai a ligação, não envia mensagem, nada, né? Então é desesperador ali. Não deu tempo para pensar, foi muito rápido. A gente só pensou em se proteger do jeito que podia, né? Quando ele começou a girar aqui e parecia, né? Aí já começou a desteiar tudo, voar faísca e não teve mais nada que fazer, né? Daí a gente só correu para se salvar mesmo. Um horror, né? Essas são algumas das vozes dessa tragédia. E metade dos moradores de Rio Bonito do Iguaçu continua sem luz e sem internet. O abastecimento de água foi retomado, mas com oscilações ainda. As 7 escolas estaduais da cidade não terão aula hoje. Dos mais de 800 feridos, 32 continuam internados, nenhum deles em estado grave. Segundo a Defesa Civil, mais de 2 mil pessoas estão em abrigos ou na casa de parentes. E os 6 mortos na tragédia, incluindo uma vítima de Guarapuava, foram enterrados neste domingo. A mais jovem das vítimas foi a Júlia Coapes, de apenas 14 anos. A mãe dela, a dona Mari, conversou com o Fantástico da TV Globo. E hoje ver a minha filha como eu vi, é como se eu perdesse um dos meus braços. Além de destruir toda a nossa cidade, destruiu a nossa família, os amigos que sentem falta dela. Uma coisa horrível, porque ela estava na casa de uma amiga, a família à distância começou a perceber os estragos, né, do tornado, e no meio do vendaval eles receberam a notícia de que ela estava no hospital e depois já sem vida. O prefeito César Augusto Bovino reforçou que precisa do apoio estadual e federal para reconstruir a cidade. Não vamos deixar 1 metro de obra quadrado sem ser construída. Foi o meu pedido para o governo federal, para o governo do estado e fazer com que as coisas aconteçam. E o governador do Paraná, Ratinho Júnior, prometeu liberar 50 milhões de reais imediatamente do Fundo de Calamidade. Então a ideia é que até 50 mil reais para as famílias que foram atingidas para a compra de material de construção. Isso como é que vai ser feito? Pelo cadastramento da Defesa Civil. Nós estamos com 200 engenheiros entre hoje e amanhã fazendo o levantamento das casas. Onde não tem como fazer reforma, onde não tem como reconstruir, onde vai ter que fazer uma casa nova. A Caixa Econômica Federal vai agilizar a liberação do FGTS para trabalhadores que tenham sido afetados pelo tornado. E a presidente substituta do INSS, Leia Bressi, informou que os moradores de Rio Bonito do Iguaçu vão poder solicitar o pagamento antecipado de benefícios assistenciais. Dando a renda antecipadamente permite com que elas possam ter um início, né? Começam a recuperar, ou ter um lugar para ficar, ter comida. E o ministro de Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, esteve neste domingo na cidade. Ele se reuniu com a Defesa Civil do Estado e do município e falou um pouco sobre o que encontrou. Para cada área destruída é feita a mensuração da quantidade de recursos que precisa para reconstruir. Aquilo se traduz num plano de trabalho, não num projeto. Com esse plano, nós aprovamos e empenhamos os recursos para a prefeitura fazer a reconstrução daquele ambiente. Tem muito para ser reconstruído. As tempestades também provocaram quedas de árvores e destelhamento em 53 cidades de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, 36 municípios sofreram danos. Nesse domingo, o presidente Lula participou na Colômbia da cúpula da CELAC, que reúne países latino-americanos e caribenhos e representantes da União Europeia.
E uma fala dele ainda repercute hoje. Lula criticou a ofensiva americana no Caribe, sem citar os Estados Unidos e Donald Trump. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combate o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. Lula decidiu ir à cúpula de última hora para fazer um discurso contra Donald Trump em meio a uma América Latina rachada. Na fala, o presidente disse que o continente vive uma profunda crise com mais força da intolerância e que o extremismo político e a manipulação de informações voltaram. Ele também voltou a cobrar a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia e disse esperar que os países deem uma resposta ao unilateralismo ainda neste ano. Depois de participar da abertura da COP30, aí o presidente Lula deve voltar ainda hoje para Brasília. A expectativa é que ele sancione nesta semana o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. A proposta, uma promessa de campanha de Lula, foi aprovada pelo Congresso e só precisa do aval agora do presidente para entrar em vigor no ano que vem. O texto dá desconto também, lembrando, para quem ganha entre 5 mil e 7.350 e deve beneficiar 16 milhões de contribuintes. Hoje, a CPI do INSS ouve o depoimento do dirigente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, Igor Dias Delecrode. Ele é apontado como peça central no esquema de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários. O nome dele aparece em requerimentos aprovados pela comissão como responsável por interligar 4 entidades suspeitas de movimentar cerca de R$700 milhões em mensalidades cobradas de aposentados sem autorização. Conforme o requerimento, Delecrode também deve detalhar o uso compartilhado de serviços administrativos e a eventual mistura de recursos contábeis. Vamos falar agora sobre o Enem? O gabarito oficial do primeiro dia de provas vai ser divulgado na quinta-feira. O exame registrou 27% de abstenção, um índice bem parecido ao das últimas edições. Dos quase 5 milhões de inscritos, 73% compareceram aos locais de prova. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a prova ocorreu de forma tranquila. A abstenção foi estável, foi praticamente o mesmo do ano passado, claro que são dados preliminares ainda. Isso tem sido um percentual praticamente histórico, né, na aplicação do Enem. Então, apenas caiu do 23 para 24, caiu 1% e praticamente permaneceu 27% esse ano. Isso na série histórica, mas mais ou menos esse percentual um pouco varia entre 27% a 30% o percentual de abstenção. A prova desse domingo contou com questões de linguagens e ciências humanas, além da redação, que teve como tema perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Muitos professores falaram aí sobre uma pegadinha, né? Na palavra perspectivas, a gente não está falando de desafios, e sim de futuro. E a professora de português e redação, Luísa Oliveira, destacou também a novidade na prova de linguagens. A prova de linguagens, ela vem aí com um texto longo, foi um texto de 45 linhas para 5 questões. Isso é algo novo do Enem. Eu nunca tinha visto na prova de linguagens um bloco de 5 questões para um único texto. Também é um texto extremamente longo, né? Então, talvez eles fizeram isso exatamente para conseguir abordar o texto inteiro. Mas, além disso, a prova contou com várias imagens. Parecia ser uma prova um pouco menos cansativa do que a prova, por exemplo, do ano passado. O segundo dia de provas do Enem acontece no próximo domingo, com foco nas áreas de ciências da natureza e matemática. E por causa do tornado no Paraná, alunos de Rio Bonito do Iguaçu, claro, vão poder fazer a reaplicação do Enem nos dias 16 e 17 de dezembro. Candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, terão o exame aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30.
Agora, para ficar na agenda, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar amanhã os 10 réus do núcleo 3 da trama golpista. Formado por 9 militares e um agente da Polícia Federal, esse grupo participou de ações como monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades, segundo a Procuradoria-Geral da República. A lista conta com os kids pretos, militares da ativa ou da reserva do Exército e também especialistas em operações especiais. Segundo a Polícia Federal, o grupo elaborou o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato do presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Um dos réus é o general Estevão Caus Teófilo Gaspar de Oliveira, acusado de incentivar o então presidente Jair Bolsonaro a assinar o decreto golpista. Na semana passada, o STF rejeitou os embargos de declaração e manteve a condenação de Bolsonaro e de outros 6 réus do núcleo crucial. Depois da publicação do resultado, previsto para o fim da semana agora, os advogados dos condenados terão 5 dias para recorrer novamente, pedindo novos esclarecimentos sobre a sentença. As defesas também devem insistir nos embargos infringentes, que buscam mudar a condenação. O entendimento atual do STF é que esse instrumento só pode ser apresentado às turmas no caso de 2 votos pela absolvição, o que não aconteceu. O placar foi 4-1, com o voto divergente do ministro Luiz Fux. Deixa eu dar uma passada agora no noticiário policial para trazer 2 casos. Um na Bahia, um vereador de Santo Amaro e o assessor dele foram mortos a tiros em um sítio no Recôncavo Baiano. A Polícia Civil informou que o crime aconteceu hoje numa propriedade da família do parlamentar. Ainda não havia informações sobre a motivação, a autoria do crime ou identificação de suspeitos no momento em que eu gravava. A polícia investiga o caso. E no Rio Grande do Norte, uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas num tiroteio durante um show em Apodi, no interior. A vítima foi baleada após se envolver numa briga com um guarda municipal de Mossoró. O suspeito acabou preso. A polícia também está investigando essa história. Agora os destaques internacionais. Eu te conto primeiro que o Senado dos Estados Unidos deu o primeiro passo para encerrar a paralisação do governo, que dura 40 dias já. Em uma votação que foi a primeira de uma série de manobras processuais necessárias, o Senado aprovou pelo placar de 60-40 uma legislação para financiar provisoriamente a máquina federal e realizar uma votação posterior sobre a extensão dos créditos fiscais da Lei de Cuidados Médicos Acessíveis. Um grupo de 8 senadores democratas moderados viabilizou a aprovação. O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, no entanto, votou contra o avanço do pacote. Vamos saber como é que vai prosseguir nessa discussão. E o governo dos Estados Unidos disse que o transporte aéreo no país será reduzido ao mínimo caso o shutdown não termine. O secretário de Transportes falou que a situação tende a piorar até o feriado do Dia de Ação de Graças, no fim do mês. Mais de 2.000 voos domésticos foram cancelados e mais de 7.000 sofreram atrasos só neste domingo. E ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump prometeu que vai pagar $2.000 aos americanos com o lucro do tarifaço. A declaração ocorreu em meio aos impactos das alíquotas na economia interna. Ele falou ainda que o dividendo seria destinado a todos, exceto as pessoas de alta renda. No Equador, uma tragédia. Pelo menos 27 detentos foram encontrados mortos por asfixia neste domingo em uma prisão no sudoeste do país, onde uma rebelião armada no início do dia deixou 4 mortos e dezenas de feridos. Com a descoberta, ontem, o número de mortos pela violência do dia da prisão de Machala, na província de El Oro, subiu para 31. As prisões equatorianas se tornaram centros operacionais para gangues de narcotráfico, com mais de 500 detentos mortos desde 2021, em confrontos entre grupos que disputam o controle desse lucrativo negócio. Um ataque ucraniano com drones interrompeu o fornecimento de energia e aquecimento numa cidade no sudoeste da Rússia. O governador local informou que ninguém ficou ferido na ofensiva. Kiev não se manifestou sobre o assunto.
Sobre a guerra no Oriente Médio, o governo de Israel anunciou que recebeu os restos mortais de um refém que o grupo terrorista Hamas afirma ser do soldado israelense Hadar Goldin. Ele foi morto em 2014 na faixa de Gaza. A devolução do corpo do militar seria um avanço significativo na trégua mediada pelos Estados Unidos. Agora o futebol. O Mirassol venceu o Palmeiras por 2-1 e ajudou o Flamengo a encostar de novo no líder do Campeonato Brasileiro. O time carioca derrotou o Santos por 3-2 e chegou aos 68 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que ocupa a primeira posição na tabela porque tem uma vitória a mais no campeonato. O Cruzeiro empatou com o Fluminense em 0-0 e manteve a terceira colocação, com 64 pontos. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Mirassol chegou aos 59 pontos e continua na quarta posição. Nos outros jogos de ontem, o Corinthians perdeu em casa para o Ceará por 1-0, Fortaleza e Grêmio empataram em 2-2 no Ceará e Vitória e Botafogo não saíram do 0-0 no Barradão. A 5 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport estão na zona de rebaixamento. Nessa segunda-feira, o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, será julgado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O atacante foi condenado em primeira instância, no início de setembro, a cumprir 12 jogos de suspensão e pagar multa de R$60 mil por ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023. A defesa recorreu e ele vem atuando sob efeito suspensivo. A sessão de hoje, que acontece no centro do Rio de Janeiro, começa às 10 horas da manhã e pode decidir o futuro do jogador. Agora a Fórmula 1. O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prêmio de São Paulo. Com o resultado, ele abriu 24 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, Oscar Piastri, na disputa pelo título. Max Verstappen, da Red Bull, chegou em terceiro após largar dos boxes. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, bateu na primeira volta. E vamos encerrando assim o Panorama CBN da manhã de hoje, só o primeiro da semana, hein? Vamos juntos nos próximos dias, com um resumo sempre do que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Se você conheceu o Panorama hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E pode falar comigo lá pelo Instagram, todo mundo, hein, que quiser. @biancasantos.bia. Manda mensagem lá comentando notícia, sugerindo também, criticando, elogiando. Sua participação é muito bem-vinda. Tem o meu e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Você também pode me mandar uma mensagem lá. E eu vou ficando por aqui, junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem também o Panorama CBN da noite, são 2 edições. E quem está cuidando dele essa semana é o Lucas Soares, porque o Leandro Gouveia está mergulhado na COP30. Um beijo então, hein? Obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.